O ex-presidente Jair Bolsonaro foi entrevistado pelo jornalista Sérgio Tavares, o jornalista português, que na entrevista fez várias perguntas para Bolsonaro em relação ao povo da extrema esquerda, que estão tentando incriminá-lo de todas as maneiras. Vamos conferir, assista ao vídeo até o final, porque dá muito trabalho a gente ficar cortando, editando o vídeo para trazer o conteúdo aqui para vocês. Então, por favor, assista até o final. Este vídeo vai ter aproximadamente 20 minutos e deixe aqui o like de vocês. É importante que vocês façam isso, tá bom? 9% dos votos. Ninguém do Brasil entende isso, nem nos estados mais pobres, onde ele sempre teve uma boa votação no passado. Bem, terminamos o ano de 2022, eu saí do Brasil, fui para os Estados Unidos, e no dia 8 de janeiro houve aqui uma armadilha por parte, eu chamo aqui de Capitólio Tupiniquim, onde houve uma convocação de uma última hora, brasileiros de verde e amarelo foram para a região da Praça dos Três Poderes e houve invasão e depredação de prédio público. Se bem que quando esses brasileiros chegaram lá, já estava tudo depredado, tudo quebrado. Bem, e depois então começou mas a perseguição continuou. Primeiro eles querem vincular a mim a qualquer custo o que aconteceu no dia 8 de janeiro e não consegue achar nada porque eu estava fora do Brasil e não participei de absolutamente nada. Mas muitos daqueles que participaram, alguns erraram, mas estão sendo condenados a apenas 17 anos de cadeia pelo Supremo Tribunal Federal. Não deviam ser julgados lá. O julgamento, para quem não tem foro privilegiado, como deputados, senadores, presidente da República, tudo é primeira instância. Mas o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do seu ministro Alexandre de Moraes, Vocês viram o que o Bolsonaro disse, que muitas pessoas estão tendo que sair do Brasil, jornalista e também, entre outras pessoas, por conta da perseguição para não serem presos, né? Por conta daquela paralisação que teve no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. E vocês viram o que ele disse, que quando muitos chegaram lá, o povo já tinha invadido e já estava tudo quebrado. Então, na verdade, isso está sendo uma perseguição para tentar incriminar as pessoas. Vamos conferir o restante da entrevista. A 4 milhões de visualizações. Mas a live de domingo teve uma coisa muito importante que tem a ver com o que aconteceu no dia seguinte. Eu citei uma notícia da Venezuela. Que notícia é essa? A Venezuela, por pressão americana, resolveu fazer eleições limpas, ou seja, o sistema de votação na Venezuela é exatamente igual ao do Brasil. Urnas eletrônicas que você não consegue auditá-las. E o Maduro resolveu, então, para atender a uma decisão norte-americana para que as sanções econômicas deixassem de existir na Venezuela, os Estados Unidos voltassem a comprar petróleo e gás da Venezuela, o Maduro botou aí o voto impresso ao lado da urna eletrônica. Isso foi feito agora em dezembro, quando se definiu lá por referendo se o povo daria ou não poderes para o Maduro anexar 2/3 da Guiana. E eu citei esse fato. Então, o Maduro prometeu e vai ter voto eletrônico, né, ao lado do voto impresso no corrente ano, só que o Maduro tomou uma decisão que realmente surpreendeu a todos. Ele manda na justiça lá, como aqui o executivo manda na justiça eleitoral no Brasil, e resolveram tornar a então deputada Maria Corina inelegível, juntamente com Capriles, inelegíveis por 15 anos. E no Brasil não é diferente. Fizeram a mesma coisa comigo, a acusação comigo é de que eu me reuni com embaixadores em 2022, e isso aí eu abusei de poder político. Então, me tornaram inelegível por 8 Vocês viram as falas de Bolsonaro, quando ele afirma que eles estão tentando incriminar ele de todas as maneiras, para que ele não venha
né, voltar a ser presidente do Brasil. Mas nós sabemos que nunca que Lula ganhou esta eleição. E realmente Lula quer fazer com que o Brasil se torne um país de ditadores, um país que não tem direitos a agir por vontade própria, um país que seja, como é que se diz, guiado por ele como marionetes. Então, que todos os brasileiros, que todos os cidadãos, patriotas, homens e mulheres, pais e mães, vão todos sim para a luta e vamos acabar de assistir o restante da entrevista. Live histórica também arranjaram esta forma de o perseguir. E sente que isto está a acontecer também a quem o rodeia, nomeadamente os seus filhos? Olha, o que acontece? A ditadura, que é conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, tem o apoio da imprensa brasileira. Como, por exemplo, a busca e apreensão na casa de praia aqui na cidade de Angra dos Reis, que eu estou no momento, foi para cima do meu filho, não tinha nada a ver comigo. Mas como eles sabiam que o meu filho estava aqui, porque a live havia sido executada no domingo, a imprensa potencializa fake news. Como, por exemplo, falaram que eu havia fugido de barco quando a Polícia Federal chegou aqui. Deixo claro, a Polícia Federal sempre chega às 6 da manhã. Nesse dia chegou às 7h30 da manhã. Eu já estava pescando no mar. Então não houve fuga nenhuma, nem minha, nem dos meus filhos, por ocasião dessa presença da Polícia Federal aqui em Angra dos Reis. Também a TV Globo, em especial, divulgou que havia sido encontrado um computador da Agência Brasileira de Inteligência, de Inteligência, a BIM, na casa do meu filho lá no Rio de Janeiro. Depois a própria Polícia Federal falou que não foi encontrado absolutamente lá, nada. E outra coisa importante, a busca e apreensão ela foi feita em cima de uma mensagem de uma assessora do meu filho Carlos para o delegado Ramagem. E como se essa mensagem havia sido trocada em 2020, quando o Ramagem ocupava a agência, a ABIN. Na verdade, a mensagem foi em 2022. Foi em outubro de 2022. O Ramagem já estava afastado da ABIN há mais de 5 meses e já era deputado federal eleito, porque a mensagem é de meados de outubro. Ou seja, mentira em cima de mentira por parte da imprensa. Eles desmentem só horas depois, quando a notícia já mais que circulou no Brasil e também fora do Brasil, a notícia chegou de forma distorcida. Mas aqui a questão é que essas ordens do Supremo Tribunal Federal foram dadas na calada da noite, precisamente após a Super Live, que fulminou as audiências. Não acha que isto também mostra desespero e medo deles ao, assim, num ato desesperado, à meia da noite, de madrugada, mandarem fazer uma ação dessas junto da sua família? Não mostrará que estão com medo do Jair continuar com muita popularidade, de continuar a ser aclamado pelas multidões? Eu estou sendo investigado no Brasil agora também por importunar uma baleia. Olha a acusação. E marcaram meu depoimento para a próxima quinta-feira, dia 7 de fevereiro agora. Quarta-feira, 7 de fevereiro. E como já começou uma mobilização... Bolsonaro agora está sendo investigado e acusado de importunar uma baleia. Parece piada isso, né, gente? Mas é a verdade. Vamos ouvir o que ele vai acabar de dizer aqui, que tem coisas que não dá pra gente entender, realmente. Obviamente, eles que marcam o local e o horário para depor. Estarei no final do mês em São Paulo. Mas eu confirmei minha ida na quarta-feira, agora dia 7, na cidade de São Sebastião. Então haverá uma grande concentração. Se prevê mais de 20 mil pessoas presentes, uma pequena cidade aqui perto, né, onde eu prestaria depoimento. Estarei presente, sempre ao lado do povo, e não adiantou eles mudarem o local do depoimento. Faremos, sim, um ato político nesse próximo dia 7, quarta-feira, aqui em São Sebastião. Então, vocês ouviram que Bolsonaro terá um encontro com o povo da cidade de São Sebastião. Então, vamos acompanhar para nós vermos os próximos capítulos
e vamos ver como será este encontro com o povo da cidade de São Sebastião. Gente, eu fico tão feliz quando eu ouço ele falar assim, o meu compromisso ainda é com o povo, né? Que esse é o nosso presidente Jair Bolsonaro. Vamos agora conferir a outra parte da entrevista. Com menos de $1 milhão e um telefone celular, eu me elegi presidente da República em 2018. A esquerda, vendo meu crescimento, tentou me assassinar com a facada que eu recebi no dia 6 de setembro de 2018. O delegado da Polícia Federal, que fez um inquérito sobre o assassino, o Adélio Bispo, concluiu que o Adélio agiu de forma isolada. Bem, esse delegado, que teve essa conclusão, acabou de ser nomeado diretor de inteligência da Polícia Federal pelo senhor Lula da Silva. Ou seja, Lula presenteou esse delegado e chegou à conclusão que a facada que eu tomei foi um mero maluco que deu a facada em mim. E você pode ver, nesse mesmo dia, quase no mesmo horário que ele deu a facada em mim, uma pessoa tentou entrar na Câmara dos Deputados com um documento falso do Adélio Bispo. E por que isso? Se o Adélio tivesse, como ele deu a facada, se ele tivesse desaparecido ali, não fosse preso, poderia alegar que ele estava em Brasília. Seria o álibi perfeito. Nem isso a Polícia Federal investigou. No dia seguinte da facada, 6 de setembro de 2018, 3 advogados foram para a Juiz de Fora, onde eu estava, então, hospitalizado com a facada, para defender o Adélio. Você pode ver, dia 7 de setembro, feriado nacional, 3 advogados, um com avião particular, vai para a Juiz de Fora para defender a integridade do Adélio. Está na cara que não foi para isso. Foi para dar devido conforto ao Adélio, para ele ficar quieto, com toda certeza, que nada aconteceria com ele. Pois, mas temos informações aqui na Europa e em Portugal que estão a ser perseguidos jornalistas, parlamentares, às vezes alguns com crimes do futuro, e temos jornalistas como Alain dos Santos que tiveram que fugir, temos imensos outros jornalistas que fugiram aqui para Portugal por causa da perseguição. Estão também a atacar todos aqueles jornalistas e profissionais que pensem diferente da esquerda e do governo? Olha, tem vários jornalistas que estão nos Estados Unidos, temos também no Paraguai, além de muitas pessoas do povo também. Porque a perseguição em cima de quem estava no dia 8 de janeiro do ano passado, lá na esplanada dos ministérios, continua. Então, ele sai daqui com medo de prisões. E já tivemos casos de condenações aqui de pessoas que nem estavam em Brasília. Ou seja, a perseguição é enorme em cima dos brasileiros. Vivemos, sim, uma ditadura em nosso Brasil, infelizmente. Mas e a questão do STF é que passa-se aqui a imagem que o STF é uma espécie de governo não eleito, acima do próprio governo, acima de tudo, absolutistas, que pisam a Constituição, mas que depois dizem frases como vencemos o bolsonarismo. Isto é real, essa situação, ter um Supremo que se gaba, se orgulha de ter vencido um candidato presidencial? Olha, a maioria dos ministros do Supremo comemoraram muito a eleição do Lula. E alguns diziam lá que evitaram, com a eleição do Lula, que o Brasil se tornasse uma ditadura com Jair Bolsonaro. Agora, nós sabemos que o Lula da Silva é ligado ao ditador Maduro, ao ditador Ortega da Nicarágua, ligado também ao regime cubano, o Partido Comunista do Brasil aqui, que é base de apoio do Lula, é ligado à Coreia do Norte. Nós sabemos também que o Lula aqui acha que o Hamas não é um grupo terrorista, são pessoas apenas que lutam por uma autonomia e independência da Palestina. Então, o Lula da Silva é ligado a esse tipo de gente. Como o Lula da Silva é ligado também às Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, um grupo narco-terrorista lá da Colômbia. Então, o Lula é esse tipo de gente que desgasta os valores familiares do Brasil, que ataca quem produz no Brasil, como, por exemplo, ele detesta o agronegócio brasileiro, ele é contra o armamento do cidadão de bem, ele é um desarmamentista, ele ataca as religiões do Brasil, ele defende o aborto, defende a ideologia de gênero, ou seja, é uma péssima pessoa
em todos os aspectos. E essa pessoa foi colocada lá por essas pessoas, no meu entender, ou foram ajudadas por essa pessoa, dizendo que ele fez voltar a democracia em nosso Brasil. Completamente diferente do sentimento da grande maioria do povo brasileiro. Como eu te disse agora há pouco, não haverá o depoimento no dia 7, quarta-feira, aqui na cidade de São Sebastião, aqui no estado de São Paulo, mas eu me farei presente. E vocês verão a forma que a população se aglomera, se junta e se faz presente para me ouvir. Lula da Silva não consegue ir tomar um refrigerante numa padaria aqui no Brasil. As eleições dele foram comemoradas apenas dentro dos presídios. Mas Sim, nem sim. no Nordeste teve qualquer comemoração pela eleição do Lula. Sim, vamos precisamente ver imagens disso. Mas falou aí nos criminosos. No seu mandato, o Brasil estava em progresso, apesar da pandemia, estava a ter números impressionantes, a criminalidade estava a baixar, e agora temos um governo que decidiu desarmar a população, decidiu descriminalizar os pequenos delitos, decidiu não punir os delinquentes, que agora sentem impunidade e os crimes dispararam. Nós temos recebido imagens de pilhagens, de crimes arbitrários a pessoas que estão numa moto em andamento. Piorou assim tanto a situação no Brasil com estas medidas que o presidente, que diz que é só para tomar uma cervejinha e, portanto, não faz mal a roubar um celular. Como é que está a situação? Bem, piorou porque o Lula da Silva acabou de anunciar aqui no Brasil que pequenos furtos não serão passíveis mais de prisão. É como acontece em alguns estados democratas nos Estados Unidos. Ele, com toda certeza, a tendência é definir um valor, né, ou apenas por ser furto, vai estar liberado no Brasil. Ou seja, além da maconha que está para ser liberada por parte do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele está a tornar tudo possível. O aborto, a despenalização das drogas, a incentivar a criminalidade e tudo mais, daí ter piorado então a situação no Brasil. Por fim, eu vou-lhe agora então só uma última questão, tem a ver com o futuro. Já percebi que Jair está motivado para continuar a dar a cara pela direita, pelo bem. O Brasil está-se a reerguer depois do que aconteceu no 8 de janeiro. Eu tive a oportunidade de entrevistar alguns prisioneiros do 8 de janeiro que dizem que o STF tem sangue nas mãos. Já morreram pessoas do 8 de janeiro presas de forma arbitrária, pessoas que estavam presas apenas por estarem em frente aos quartéis e nem sequer tinham participado nos problemas. Mas estive também com o seu filho Eduardo Bolsonaro agora num seminário aqui em Portugal, que dizem que está na hora da direita se unir, fazer alianças com as direitas da Europa, com a direita de Portugal, daí também esta nossa entrevista, este nosso intercâmbio aqui. Vou-lhe pedir uma mensagem final para os eleitores da direita em Portugal, nomeadamente o Chega, que vai ter umas eleições muito importantes agora no dia 10 de março. A sua mensagem para os brasileiros também aqui em Portugal, que veem estas notícias terríveis que se passam no seu país amado. Então, uma mensagem dupla. Primeiro para os seus conterrâneos aqui em Portugal e depois também para os portugueses de direita, que vão ter eleições essenciais. Primeiro, antes de responder a tua pergunta, dizer que alguns jornais do Brasil estão criticando o presidente Maduro, que tornou inelegíveis os seus opositores. Mas não falam que aqui foi um trabalho da Justiça Eleitoral, que o Lula tem dominância, que me tornaram inelegível também. Então, eles estão defendendo que a Maria Corina, na Venezuela, dispute a eleição, volte a ser elegível, mas não toca o meu nome no tocante a isso. No mais, nós temos que reagir. Reagir como? Eu uso muito a Bíblia aqui, certos versículos, para nos fortalecer. E tem um versículo que diz, né, por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. Ou seja, nós devemos conversar com quem está do nosso lado, os mais humildes, para mostrar os malefícios do comunismo, do socialismo, dos partidos de esquerda no Brasil e no mundo, para nós mudarmos a situação. Não podemos ficar calados, caso contrário, eles vão dominar. Se a vida de vocês não está fácil hoje, pode ter certeza que ela ficará muito mais difícil no futuro se nós aí não lutarmos. Então, a todos os portugueses, pessoal da Europa, América do Sul, vamos lutar por nossos países, por Deus, pátria, família, liberdade, por liberdade de expressão, por liberdade econômica. Vamos lutar pelo legítimo direito à defesa. Vamos fazer a nossa parte. Vamos continuar lutando
porque nós temos como vencer essa batalha. Não vai ser fácil, mas eu tenho muita esperança, muita fé em Deus, em primeiro lugar, que nós venceremos essa batalha. Então vamos ficando aí com as últimas falas do nosso querido presidente Jair Bolsonaro. Deus, pátria, família. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, porque sempre que eu postar um vídeo novo aqui, vocês serão notificados.